Já assistimos quase toda a temporada, então é um bom momento para avaliar os negócios feitos no início. Seus clubes favoritos fizeram bons negócios no último verão, mas nem todos tiveram sucesso, e é sobre esses casos que vamos falar hoje. Este é um ranking das 10 piores transferências da temporada 2025-2026. Antes que acabem, visite a Goal90 Shop, o link está na descrição. Jadon Sancho está em 10º lugar. Ele foi para o Aston Villa no último verão e ainda não marcou gols na Premier League pelo clube. Em todas as competições ele conseguiu apenas um gol em 33 partidas, ele simplesmente não melhorou o ataque e quase não é mais titular pelo time. Tem sido uma temporada ruim para o ex-jogador do Dortmund, e o único motivo dele não estar mais acima nesta lista é porque foi apenas uma transferência por empréstimo. Se o Villa tivesse pago caro por ele, aí sim haveria arrependimento. Em 9º lugar, Franco Mastantuono. O Real Madrid pagou 45 milhões de euros para trazer o jovem da Argentina no último verão, um valor 15 milhões acima do seu valor de mercado. Foi um risco gastar tanto dinheiro em um garoto que não tinha jogado um único minuto de futebol europeu. E bem, esse risco simplesmente não compensou até agora. Mastantuono ainda pode mudar nos próximos anos, mas nessa temporada tem sido muito decepcionante. Ele fez só 3 gols em todas as competições, algo nada impressionante para um atacante. Ainda menos impressionante, ele levou mais cartões amarelos do que participou de gols no Real Madrid. O jovem tem sido tão decepcionante no Madrid que pode até perder uma vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo neste verão. Quando você pensa no calibre de jogadores que o Real poderia ter contratado por esse valor, começa a perceber o quão ruim foi essa transferência em particular. E vamos de um ponto argentino para outro. Em 8º lugar está Alejandro Garnacho. O jogador de 21 anos saiu do Manchester United para o Chelsea no último verão por mais de 46 milhões de euros e não atendeu às expectativas. Sejamos justos, os números dele não são tão ruins. Ele participou diretamente de 12 gols em 39 partidas pelo Chelsea, incluindo 2 gols contra o Arsenal nas fases eliminatórias da Copa da Liga Inglesa. A questão é que se esperava mais dele devido à forma como saiu do United e que é o que era dito na mídia. Parece que ele foi ao Chelsea para mostrar que os críticos estavam errados, mas não conseguiu. E não é só questão de números, certo? Garnacho frequentemente parece unidimensional, tornando-o relativamente fácil de ser parado. E mesmo se você quiser olhar para os números, Garnacho marcou apenas um gol na Premier League durante toda a temporada, e ficou muito abaixo do seu XG, então tem isso também. O Chelsea contratou esperando que fosse titular, mas nenhum dos dois técnicos considerou-o suficientemente bom para ser titular com regularidade, mesmo com várias lesões no ataque. Com certeza não era o esperado pelo Chelsea ao contratá-lo, e não surpreende que já seja cogitada sua saída menos de um ano após sua chegada. Mas é claro, Garnacho não é o único jogador do Chelsea nesta lista. Você consegue adivinhar quem mais aparece e em que posição eles estão? Conte pra gente nos comentários, em breve veremos se você acertou. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nosso conteúdo incrível. Fez isso? Ótimo, vamos retomar a contagem regressiva. No número 7 está Harvey Elliott. Todo mundo costumava dizer que tudo o que Elliott precisava fazer era sair do Liverpool e ir para um clube menor, com menos pressão, e ele se tornaria uma estrela absoluta. Bem, ele fez exatamente isso no último verão, mas não aconteceu do jeito que todo mundo pensava que aconteceria. Ele foi para o Aston Villa, mas foi tão mal que o treinador o deixou de fora do elenco por quase toda a temporada. Ele fez só um gol na temporada em uma derrota na Copa da Liga Inglesa para o Brentford. O Unai Emery ficou tão desapontado com Elliott que quase o mandou embora na janela de janeiro, mas ninguém o quis, exceto o Charlotte FC da MLS. Até agora, Elliott foi titular em apenas 3 jogos em todas as competições pelo Aston Villa e jogou um total de 283 minutos, o que equivale a pouco mais de 3 jogos completos de 90 minutos. Não há como amenizar, é realmente terrível. Ele não está mais alto na lista só porque veio por empréstimo, então o Aston Villa tem pouco a lamentar. Assim como Sancho, eles podem agradecer por se despedirem dele ao fim da temporada. Em 6º lugar, Lucas Chevalier. O PSG forçou a saída de Gianluigi Donnarumma para trazê-lo no início da temporada, então havia uma pressão enorme desde o começo. E bem, parece que o goleiro francês não aguentou a pressão. Ele não correspondeu às expectativas, então perdeu seu lugar no time em janeiro. Desde então está no banco de reservas. O PSG ter forçado a saída de um dos melhores goleiros da geração torna essa transferência ainda pior para o clube. O fato dessa mudança talvez ter tirado de Chevalier uma vaga na Copa do Mundo torna tudo ainda pior. No geral, é uma das piores transferências da temporada.
Agora, para nos levar ao top 5 está Anthony Elanga. O Newcastle contratou Elanga do Nottingham Forest por mais de 61 milhões de euros, e por esse valor espera-se gols de um ponta, mas ele não tem correspondido. Após 29 jogos, ele ainda não marcou um único gol na Premier League pelo Newcastle. Ele marcou gols contra o Barcelona nas quartas da Champions e um contra o City na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o que ajuda sua reputação, mas no geral é fraco. Ele participou diretamente de apenas 5 gols em 46 partidas em todas as competições e desde então perdeu seu lugar no time titular. Não era o que o Newcastle esperava ao contratar e pelo valor é uma das piores transferências da temporada. Em quarto lugar, temos outro jogador do Chelsea já citado, Jamie Gittens. Essa contratação foi realmente decepcionante. O Chelsea pagou 56 milhões de euros ao Dortmund no último verão, mas ele tem sido decepcionante. Ele ainda não marcou na Premier League e conseguiu apenas um gol em 27 partidas em todas as competições. Os torcedores do Chelsea esperavam que o jovem inglês dominasse a liga com velocidade e habilidade, mas ele ficou longe disso. Além disso, ele teve uma lesão na parte posterior da coxa em fevereiro e está afastado desde então. Lembrar que o City contratou Ryan Cherki por bem menos do que o Chelsea pagou no Gittens só piora a situação. O único ponto positivo é que ele é jovem. Ele tem apenas 21 anos, então certamente ainda pode melhorar nos próximos anos, mas no que diz respeito a essa temporada, ele é facilmente uma das piores contratações de toda a Europa. Em terceiro lugar está Joan Wieser. Há muitos motivos para ser uma das 3 piores contratações da temporada. Primeiramente, o contrato dele com o Brentford estava prestes a expirar neste verão, então, se o Newcastle tivesse sido um pouco mais paciente, teria conseguido contratá-lo de graça. Eles pagaram quase 60 milhões de euros por um atacante que faz 30 anos este ano. Para piorar, antes mesmo de jogar uma partida pelo Newcastle, ele sofreu uma lesão no joelho que o deixou fora até dezembro. O Newcastle pagou quase 60 milhões de euros por apenas 6 meses de futebol. Embora ele esteja em forma, o treinador ainda não confia nele, já que Eddie Howe prefere escalar Gordon como 9 em vez de Wissa. Até agora, o internacional da República Democrática do Congo foi titular em apenas 7 jogos em todas as competições e marcou 3 gols. Realmente é ruim de todo jeito. Quando você considera o valor da transferência, a idade dele e as circunstâncias em torno da sua contratação, dá para entender por que dizemos que essa é uma das 3 piores transferências da temporada. Em segundo lugar, temos Liam Delap. Após sua passagem pelo Ipswich na última temporada, todos esperavam que ele fosse uma ótima contratação de atacante barato, já que já havia se destacado na Premier League. Mas o que vimos dele até agora foi muito decepcionante. O estilo de jogo dele deixou os torcedores super frustrados. Muitas vezes parece que ele é sempre um pouco agressivo demais e simplesmente não tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem para o time. Ele marcou apenas 2 vezes pelo Chelsea em 37 partidas, o que significa que foi expulso mais vezes do que balançou as redes pelos Blues nessa temporada. Para um atacante, isso é simplesmente desastroso. Agora, em primeiro lugar, a pior contratação da temporada de 2025 a 2026 certamente não é surpresa para muitos. É claramente o Alexander Isak. Considerando tudo, é impossível questionar isso. Ele pode virar um grande jogador para o Liverpool em 1 ou 2 temporadas, mas para a campanha atual essa contratação não poderia ser pior. O Liverpool fez a contratação mais cara da história da Premier League e a terceira mais cara do esporte no último dia da janela de transferências de verão. Mas ele não chegou nem perto de ter o tipo de impacto que você esperaria de um jogador que custou tanto, porque ele decidiu fazer greve e não comparecer aos treinos para forçar uma saída do Newcastle. Ele chegou ao Liverpool fora de forma e parecia sem ritmo nas primeiras semanas. Quando tentava melhorar, sofreu uma lesão que o afastou por 3 meses. Durante esse período, o Liverpool estava em crise, mas não podia contar com sua contratação mais cara para salvá-lo. Foram só 3 gols na temporada. Longos períodos afastado por lesão, nenhuma atuação memorável, taxa de transferência recorde. Esses são todos os ingredientes que compõem a pior transferência da temporada de 2025 a 2026. Enfim, agora é hora de ouvir vocês. Concordam com a nossa lista? O que vocês mudariam? Qual jogador vocês acham que deixamos de fora? Para você, quem foi a pior contratação da temporada até agora? Comente aí e converse com a gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau!